Uma boa noite a todos. É com alegria que estamos iniciando mais um workshop gentilmente oferecido pelo Centro Âncora de Revitalização. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas para essa nossa conversa de hoje. O Âncora, como vocês já sabem, né, é especializado em cuidar de sacerdotes, religiosos, religiosas, que doam as suas vidas ao serviço do próximo. Eu faço parte da equipe Âncora de Revitalização, sou o Vicente, faço parte lá como terapeuta, faço parte da equipe técnica. E é uma alegria podermos oferecer para vocês reflexões que são significativas para toda a vida religiosa e para a vida sacerdotal também, e todos esses cantos, todos os recantos do mundo, né? E do mundo, porque a gente sabe que o YouTube ele abrange todo o globo, né? E hoje temos conosco a alegria de contar com a condução dos trabalhos a irmã Juliana Vilela Alves. A Juliana é missionária da comunidade missionária Providência Santíssima. Ela possui mestrado em psicologia pela Universidade Gregoriana de Roma, possui graduação em psicopedagogia, pós-graduação em psicopedagogia do processo formativo religioso pela Escola para Formadores Jesus Mestre em São Paulo. É graduada em psicologia pela Universidade Gregoriana de Roma, teologia pela Faculdade Nossa Senhora de Assunção. Ela leciona também na Escola para Formadores Jesus Mestre em São Paulo. Atende também como psicóloga, dá assessoria e orienta retiros para a vida consagrada, religiosa e sacerdotal. Hoje, a irmã Juliana vai trabalhar conosco um tema intrigante, eu dizia para ela, né? Um tema intrigante, né? Fiquei intrigado com este tema, né? Quanto vale a vida de um consagrado? Irmã Juliana, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, o convite do Centro Âncora para esse trabalho conosco, e entrego a você a palavra para para que você possa iniciar os trabalhos. Seja bem-vinda. Obrigada, Vicente. Obrigada também ao Centro Âncora. Estou feliz de poder participar desse workshop, né? Realmente, como o Vicente disse, é um tema um tanto quanto intrigante, né? E eu pensei de começarmos a reflexão sobre esse tema pelo Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 29 a 30. Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba, já neste século, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. Então, é o próprio Jesus que faz essa promessa, né, a toda pessoa que deixa tudo, né, para segui-lo, que terá 100 vezes mais aqui e a vida eterna. Então, a vida de um consagrado vale a vida eterna, né, como a vida de todo cristão. E Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma frase muito bonita. Ela diz assim, ó, é justo que muito custe o que muito vale. A vida consagrada é um presente para a igreja. Tem que é a exortação apostólica do Papa João Paulo II, Vita Consecrata, que foi lançada no ano de 1996, que é muito bonito quando diz, né, sobre a pessoa consagrada, que nós vamos fazer algumas citações, e também o documento do Concílio Vaticano II, Perfeita Caritatis, também muito, vamos dizer assim, muito enriquecedor, né? Que nós possamos ter contato com esses documentos
né, para que a gente possa também ver ali toda a riqueza da vida consagrada. Nós sabemos, né, que quem deixa tudo, né, para seguir Jesus, pobre, casto e obediente, é uma opção muito bonita. E nós tínhamos um bispo aqui na nossa diocese, Dom Tomás, que ele sempre dizia assim, ó, quando uma pessoa se encontra com um consagrado, com uma consagrada, deve se lembrar do céu, né? Então, ou seja, que a vida dessa pessoa possa, né, já indicar, né, o céu. E o Papa Francisco ressalta, né, e ressaltou muito no ano da vida consagrada, sobre como é importante, né, essa pessoa que se consagrou a Deus, né, ser uma pessoa feliz. Uma pessoa que se consagrou a Deus e é feliz, esse ser da pessoa, né, esse viver da pessoa já chama vocações, atrai. Por quê? Porque a pessoa encontra, né, vê nessa pessoa uma pessoa realizada, uma pessoa feliz na sua opção. Então, um consagrado feliz é um feliz consagrado. Um consagrado triste é um triste consagrado. Então, a vida do consagrado vale muito a pena, com todos os desafios que nós sabemos da vida comunitária, dos trabalhos apostólicos, né? Mas é uma vida que vale a pena. E aqui nós vamos trazer um pouquinho sobre lembrando, assim, para que nós possamos assim lembrar, né, o que é a vida consagrada, né? E por que ela vale a pena? As pessoas consagradas a Deus, elas são pessoas chamadas pelo Senhor na radicalidade da vida, né, dos conselhos evangélicos, da pobreza, da castidade, da obediência, para serem sinais dos valores definitivos da partilha, do amor indiviso e da oblação da liberdade por amor a Deus e ao próximo. Então, podemos dizer assim que a pessoa consagrada, chamada a viver essa vida consagrada, é apressada, né? Por quê? Nós sabemos que a plenitude da vida acontecerá quando Deus for tudo em todos, conforme 1 Coríntios 15, 28. A pessoa chamada à vida consagrada é apressada, deseja viver já a realidade do céu. No aqui e agora, ela já deseja viver uma realidade que todos viverão lá no céu. E por isso, a pessoa consagrada, ela faz votos públicos de entrega da sua vida ao Senhor, né? Dentro da sua plena liberdade, ela dá esse passo para se entregar ao Senhor. E por isso, quando nós falamos de liberdade, é muito importante que a pessoa faça um bom caminho dentro do processo formativo de discernimento, para que ela possa ganhar ao longo desse processo uma liberdade interior grande, né, para que ela possa se conhecer, né, conhecer todas as suas realidades interiores, né, suas virtudes, aqueles pontos fortes do seu eu, mas também, né, as fragilidades, as dificuldades, para que possam ser trabalhadas, para que, né, o quanto tanto possível possa alcançar essa liberdade interior, para dar esse passo de entrega total. Por isso a igreja é sábia, é mãe e mestra, né? Não entra na vida, né? Não dá esse passo dentro dos vários carismas que a igreja tem, né? Desde os carismas contemplativos, monjas, né? Até carismas de várias congregações, institutos, comunidades de vida, enfim, é uma longa caminhada para a profissão dos votos, justamente para que a pessoa possa, né, fazê-los, né, com a maior liberdade interior, para dar esse passo de se entregar ao Senhor. Então, basta ver a imensa lista, né, de santos e santas, passando dos mais conhecidos, como São Francisco de Assis, Santo Antônio, São João Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus, entre outros, até chegar aos que continuamente são apresentados à igreja e ao mundo,
né, nas beatificações, nas canonizações, que nós vamos vendo como testemunhas qualificadas que atestam a validade permanente do Evangelho. Então, quando nós vamos lendo a vida de pessoas que se entregaram a Deus, né, que até a igreja reconheceu como beatos, como santos, né, sinalizam para nós, né, como testemunhas qualificadas de o quanto vale a vida de uma pessoa consagrada. Que mesmo diante das provas, dos sofrimentos da vida, das dificuldades, né, valeu a pena, né, valeu a pena. Então, são sinais para nós do Evangelho, né? E nós, no nosso tempo, né, quantos santos nós tivemos contatos, né? Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, né, que fizeram parte aí, muitos de nós, eu acredito que estão participando desse momento, já eram nascidos, acompanharam, né, Santa Dulce dos Pobres, entre outros. Então, quando tantos põem sua segurança nas posses desse mundo e a elas se apegam, os consagrados a Deus querem relativizar o ídolo do ter a qualquer custo, assumindo um estilo de vida simples e pobre, confiando-se à providência de Deus. São homens e mulheres livres em relação às coisas, para ajudar a todos com a lição da partilha e da comunhão dos bens. Aceitam construir a própria vida e ajudar as pessoas a edificar a própria existência com meios simples e pobres. Então, quanto mais, né, desapegados das coisas, né, que passam das coisas desse mundo, usar delas o tanto quanto forem necessárias para a nossa caminhada, mais, né, nós vamos tendo esse coração aberto à partilha, à doação da nossa vida, que vai, né, nos fortalecendo neste caminho de seguimento do Cristo. São João Paulo II diz: a primeira tarefa da vida consagrada é tornar visíveis as maravilhas que Deus realiza na frágil humanidade das pessoas chamadas. Mas do que com as palavras, elas testemunham essas maravilhas com a linguagem eloquente de uma existência transfigurada, capaz de suscitar a admiração do mundo. A essa admiração dos homens respondem com o anúncio dos prodígios da graça que o Senhor realiza naqueles que ama. Não é? Encontramos no Vita Consecrata, número 20. Desse modo, a vida consagrada torna-se um dos rastros concretos que a Trindade deixa na história, para que os homens possam sentir o encanto e a saudade da beleza divina. Então, quando as pessoas, né, olham para a vida do consagrado e da consagrada, né, sentem saudade de Deus, saudade do céu, saudade daquilo que remete a Deus, que remete ao que não passa, né? Porque esse mundo, daqui a gente não leva nada, só o amor que vivemos. Então, a pessoa consagrada, ela sinaliza, né? Aqui existe, né, o céu, que vale a pena seguir, né, ganhar os sentimentos de Cristo no nosso coração e segui-lo, né, para que possamos, assim, né, ser testemunhas vivas dessa beleza divina. E a vida consagrada, ela torna seus membros testemunhas de Cristo no mundo, sobretudo pela prática da caridade, da solidariedade com os pobres e excluídos e pela missionariedade. Há que afirmar que a missionariedade está inscrita no coração mesmo de toda forma de vida consagrada, né? Afirma o Papa João Paulo II, no Vita Consecrata, no número 25.
quando uma pessoa faz a sua consagração total a Deus, é porque confia, sobretudo na graça de Deus, porque são promessas que ultrapassam a nossa capacidade. Nós temos as nossas limitações, mas Deus conta exatamente com as pessoas mais fracas, mais limitadas, porque é Ele quem dá a graça, que derrama os seus dons para que nós possamos, de fato, corresponder plenamente à sua vontade. Então, quem dá a graça é Deus. Paulo vai dizer, né? Quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Por quê? Porque eu dependo da graça de Deus. Porque eu busco a graça de Deus. Quando eu me sinto muito forte, né? Que fico muito cheio de mim mesmo, né? Às vezes com aquele ego até inflado, não deixo Deus agir. Não deixo Deus agir e vou perdendo a beleza, né, da vida consagrada. O homem, enquanto imagem de Deus, é fonte de toda a dignidade. A grande dignidade do homem está em ser criado à imagem de Deus e chamado à comunhão com Ele. Isso está escrito na Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, número 12. Então, qual que é a maior dignidade do ser humano? É ser criado à imagem e semelhança de Deus. E não para aí, mas esse ser humano é chamado à comunhão com Deus. É chamado à comunhão com Deus. E a Gaudium et Spes afirma que o homem, sendo social por natureza, realiza a sua dignidade não em um fechamento sobre si mesmo, mas no dom de si que se realiza no amor. Aqui está a grande graça. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. A pessoa se realiza quando ela se doa no amor. A sua vida ganha sentido à medida que ela sai de si mesma e se autotranscende em Deus. De fato, a relação interpessoal humana tem sua mais alta expressão no amor, tanto porque Deus quis que os homens formassem uma só família e se tratassem com fraternidade. Gaudium et Spes, número 24. Porque nessa união dos filhos de Deus, na verdade e na caridade, podemos encontrar certa semelhança com a união intratrinitária das pessoas divinas. De fato, da socialidade da pessoa, e porque essa socialidade se realiza plenamente no amor, a Gaudium et Spes deriva uma importante característica da pessoa humana. Não pode encontrar-se plenamente senão por um dom sincero de si mesmo. Então, o ser humano, o homem, a mulher, não pode encontrar-se plenamente senão por um dom sincero de si mesmo. Gaudium et Spes, número 24. E na sequência, no número 25, vai dizer que o dom sincero de si mesmo é o elemento dinâmico que leva ao desenvolvimento tanto da pessoa como da sociedade, e vice-versa. É através dos relacionamentos com os outros, os mútuos deveres, o colóquio com os irmãos, que o homem cresce em todos os seus dotes e pode corresponder à sua vocação. Há uma estreita interdependência entre o aspecto intrapessoal e o interpessoal do homem para responder e viver a sua vocação. Então, qual deve ser a motivação? O significado que deve guiar a relação com o outro para que ela alcance seus fins de aperfeiçoamento da pessoa e da sociedade. Não há dúvida de que a motivação deve ser a do dom de si presente no amor. Mas que dom e para que se faz o dom?
Então, o problema da motivação, que deve estar na base do dom de si, para que o homem responda à sua vocação e assim se realize. A motivação não pode ser a da autorrealização como fim em si mesmo. Leva a uma relação centralizada na necessidade do indivíduo, a uma relação de fechamento sobre si mesmo, que tem como consequência a destruição da relação com o outro. O aspecto social, interpessoal da relação fica prejudicado, mas também uma motivação de autorrealização em si mesma divide seriamente a própria pessoa. E neste mesmo pensamento, quando João Paulo II era o cardeal Wojtyła, lá em 1974, ele afirmou: a autorrealização é o efeito colateral da autotranscendência. Justamente quando se torna um dom para os outros, o homem se realiza mais plenamente. Afinal, isso é o quanto afirma o Evangelho. É só perdendo a si mesmo que se encontra a si mesmo. Mateus 16, 25. E a Gaudium et Spes no número 24. O homem não pode encontrar-se plenamente senão através de um dom sincero de si mesmo. E São Francisco de Assis que vai dizer: morrendo, ressuscita-se para a vida eterna. Aqui está, a beleza, a beleza da vida consagrada, é o dom de si, a abertura de si para o outro. E como efeito, desse dom de si, dessa autotranscendência, é a autorrealização. Eu me realizo quando eu saio de mim mesmo, eu me realizo quando a minha vida é um dom, é um dom para o outro. E isso fala muito do valor da vida consagrada. Porque quando nós buscamos, a todo custo a nossa realização própria, a gente vai perdendo o sentido da vida consagrada. É como se fosse um buraco sem fundo. Então, eu quero me realizar, eu quero buscar minha autorrealização e fica centrado nisso, se fecha e muitas vezes perde o sentido, da vida consagrada. Então, o ser humano, ele possui a capacidade de autotranscendência e é essa capacidade que fundamenta a possibilidade do homem de estabelecer um diálogo com Deus. E vamos aprofundar esse termo, da autotranscendência. O que indica esse termo, autotranscendência? É um termo que indica a superação do próprio eu por parte do indivíduo, que opta por realizar na própria vida valores objetivos que o transcendem. Nesse caso, o eu ideal, isto é, aquilo que o indivíduo quer ser, não consiste na simples realização das próprias potencialidades de autorrealização, mas corresponde a um chamado que vem de Deus e, portanto, supera o projeto do homem que o aceita em uma visão de fé. Na mesma perspectiva de fé, existe naquele que crê a convicção de que na realização de ideais autotranscendentes, o homem realiza plenamente também a si mesmo, como uma consequência de sua adesão ao convite de Deus. Essa tarefa não é fácil e nem automática, mas pressupõe e exige um esforço de conhecimento de si e uma liberdade interna que leve a uma consistência nas atitudes do indivíduo. Então, para que isso aconteça, e aqui eu quero assim provocar um pouquinho vocês que nos acompanham, é muito importante, ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. Então, nós precisamos, nos cuidar, porque para a gente se doar, a gente tem que se cuidar. Então, a gente tem que fazer um trabalho pessoal, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento espiritual,
temos que ter momentos de recolhimento, de escuta, de silêncio, né? De poder estar mesmo na presença de Deus para ganhar forças, né? Para poder trabalhar. E quando a gente se dá o direito, né, de fazer uma terapia, quando a gente se dá o direito de fazer retiro, de participar, né, de formações, que hoje tanto se fala na igreja da formação permanente, né, são momentos privilegiados para que nós possamos dar passos. Porque quando também nós temos aquela mentalidade, né, eu caminho sozinho, eu faço por mim mesmo, né? Muitas vezes a gente se priva de um crescimento maior que poderíamos ter, né? E dar sentido a essa nossa vida que é consagrada a Deus de forma muito mais ampla, muito mais livre, muito mais, né, doada, com alegria, em plenitude, assim, daquilo que se possa viver, né? Porque para viver esse amor, né, para fazer esse caminho de amor, é necessário, é muito uma comunhão com Deus, para que nós não percamos o sentido, né, do nosso dar-se, né, do nosso doar-se. E não esquecendo que temos os pés de barro, né? É necessário se cuidar, é necessário, né? Muitas pessoas, até quando vêm para o acompanhamento, né? Seja o acompanhamento espiritual e também o acompanhamento psicoterapêutico, muitas vezes, né, que a gente percebe, às vezes, uma depressão muito acentuada, uma ansiedade, né, muito forte, e que a gente conversa para a pessoa procurar um médico, né? E muitos têm muita resistência, né? Muita resistência em seguir até vão até no médico, mas depois não querem tomar os remédios, depois não querem fazer esse caminho, né, de obediência àquilo que o médico disse, ou tira as medicações por conta própria, ou se dá alta da terapia por conta própria. E é muito importante, eu vou tocar aqui um pouquinho na questão dos conselhos evangélicos, porque isso é ser obediente, é ser obediente também, né? Aquele caminho proposto de uma pessoa que nós estamos confiando, né, para nos ajudar, é uma pessoa que nós procuramos porque a gente acredita que essa pessoa vai nos ajudar. Então, é necessário fazer um caminho bem feito. Então, quem vai tirar o remédio? É o médico, né? Quem vai dar a alta da terapia? É o psicólogo. Então, é muito necessário para que a nossa vida como pessoas consagradas a Deus possa valer a pena, tem que ser uma vida bem vivida. Ninguém caminha sozinho, ninguém caminha sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E a grande questão é que a gente se doa, né? Às vezes para nós é fácil dar, né? Dar-se para o outro. Mas é muito, às vezes, difícil receber ajuda, pedir ajuda, se colocar como necessitado também. Às vezes é muito difícil. Às vezes nós vamos na caminhada nos tornando, né, muito intelectuais, muito autossuficientes, né, e não dependemos do outro, né, dessa ajuda que o outro pode nos dar, né, pode nos dar. E muitas vezes, né, a própria comunidade oferece, né, os próprios superiores oferecem, mas a gente vai se esquivando. E aí, às vezes, a gente já pede ajuda naquele momento que está tudo muito difícil já. Às vezes a gente se abre a uma ajuda naquele momento onde que nós já estamos só o pó. Não precisa deixar chegar nisso, né? Então, vamos nos cuidar para que a nossa vida consagrada possa, de fato, valer a pena. E eu vou fazer uma lembrança aqui dos conselhos evangélicos, né? Eu achei muito bonito quando eu vi isso, né? No livro do padre Lourenço Carnes, né? Sobre a teologia da vida consagrada, quando ele fala que os conselhos evangélicos, eles estão ligados sempre a uma virtude, né?
os conselhos evangélicos estão ligados a uma virtude. Então, olha, dentro dessa dimensão teologal, costuma relacionar-se cada um dos conselhos evangélicos a uma virtude, sendo que as 3 virtudes teologais estão unidas e reduzem a uma só. Fé viva é amassada de esperança e amor. E os conselhos evangélicos são intimamente conexos e traduzem um único voto de si mesmo, a consagração e a entrega do homem todo. Relaciona-se a castidade à caridade. Arranca do amor de Deus para com uma pessoa e da correspondência desta. Não se pode viver sem amor e aumenta esse amor a Deus e aos homens. Então, basicamente, essa virtude da castidade é a caridade, que é um amor radical à pessoa de Cristo e, por Cristo, um amor radical ao Pai. Não é uma caridade teórica ou ideológica, mas caridade que chega a atos concretos de amor a Deus. É uma orientação para Deus, para o próximo, de todo esse dinamismo de nossa sexualidade, em todas as suas manifestações. É um amor fogoso, que inclui toda a nossa sexualidade, nosso carinho e nossa ternura. Essa caridade para com Deus manifesta-se através de uma vida profunda e íntima de oração e contemplação, que deve motivar-nos também em todos os nossos serviços ao próximo, porque Cristo está neles. Essa aí é a razão apostólica. Cristo está neles. A caridade para com o próximo também não pode ser algo intelectual. Precisa chegar até os atos concretos de amor dentro e fora da comunidade religiosa. O amor aos nossos irmãos religiosos e ao povo de Deus deve ser carinhoso, afetivo e cheio de ternura, para poder mostrar profeticamente para eles o rosto do Pai. A castidade basicamente é um amor radical, né? E a virtude da caridade, ela inclui também todo o processo para manter o nosso coração indiviso, o que inclui um aspecto de renúncia. Normalmente, na castidade, essa renúncia não representa um problema quando há a honestidade de orientar as manifestações da sexualidade para Deus e para o serviço do próximo. Exige-se o confronto honesto diante da possibilidade de apaixonar-se por alguém, porque assim o coração começaria a ficar dividido. A virtude inclui ainda todo o processo de manter-se apaixonado por Cristo, descobrindo primeiro como Ele está apaixonado por nós. Ele nos amou por primeiro, Ele veio ao nosso encontro, Ele tomou a iniciativa. Inclui todo o processo da troca de personalidade com Cristo por meio da intimidade que envolve toda a nossa sexualidade. Então, aqui nós estamos tocando num ponto, né, como é importante, né, trabalhar-se, né, trabalhar-se, né, não ter medo, né, vergonha de trabalhar a afetividade e a sexualidade, para que ela, bem integrada, possa se tornar verdadeiramente, né, essa doação, né, possa chamar, né, essa virtude da caridade. Então, a caridade na castidade é todo o processo para chegar a uma amizade mística com Cristo. É um coração apaixonado por Ele. Estamos falando de um diálogo amoroso entre Cristo e seu consagrado, que não pode acontecer sem momentos íntimos com o nosso esposo Cristo. O aspecto místico está sofrendo muito na vida consagrada, por causa de um ativismo exagerado e da pós-modernidade que apagam a nossa intimidade com Deus. Esse é o grande perigo, né? Essa vida frenética que não tem parada, esse ativismo, onde nós não temos tempo de cultivar o essencial. E aqui a gente ainda pode dizer, né, do influxo que hoje as redes sociais têm sobre nós, né? A internet,
a perca de tempo, né? Que muitas vezes a gente não lê mais um livro, não estuda, não reza, porque fica ali numa vida vazia, passando, né, de uma notícia para outra, de um perfil para outro, né? E quando vê o tempo já foi, né? E aí roubou o nosso tempo de diálogo profundo com os nossos co-irmãos e co-irmãs, né? De poder conviver, porque também, né, o Perfeito e Caritatis, número 12, vai dizer assim, ó, que uma vida fraterna bem vivida é um meio seguro para guardar a castidade. Então, esse amor carinhoso, afetuoso, entre irmãos, entre irmãs, isso é muito importante. Nos ajuda muito para poder guardar a castidade. O resultado é uma aridez aguda nos consagrados e a não procura de um tempo honesto para estar com Cristo. Muitos religiosos estão desanimados em sua castidade. Precisamos redescobrir o caminho de intimidade com Deus. Exige-se uma opção clara que termine em atos concretos. Caridade na castidade significa também espiritualização de todas as partes e manifestações da nossa sexualidade. Assumimos que há certos problemas em nossa vida sexual e afetiva que herdamos do passado. Mas, em opção fundamental, começamos o processo para superar esses bloqueios e obstáculos que não nos deixam amar a Deus e ao próximo de todo o nosso coração. É uma pobreza espiritual pela qual permitimos que o Espírito Santo venha para tocar e curar esses defeitos em nossa sexualidade, para que possamos dirigir toda essa energia e todo esse dinamismo para Deus e para o próximo. Estamos falando da cura interior de nossa integração da sexualidade, do processo de maturação e de libertação das cicatrizes passadas, que para alguns consagrados vão levar muito tempo. Mas quem dá espaço ao Espírito Santo para entrar e curar essa área psicoafetiva e sexual, pode sentir-se curado e liberto. O Espírito Santo é fiel. E, finalmente, caridade na castidade significa que esse amor radical a Deus, mais cedo ou mais tarde, nos leva a servir o seu povo. Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. João 21, do 15 ao 19. Um amor autêntico a Deus termina sempre no servir e amar minhas ovelhas. O povo de Deus, mas especialmente no amor aos pobres. Toda a castidade termina numa diaconia concreta, alegre, generosa e autêntica. E essa virtude deve tocar em tudo que somos ou fazemos em nossos apostolados, dentro e fora da comunidade. A virtude da caridade na castidade ajuda-nos a ver Cristo em todos e querer servir Cristo neles. Então, essa, né, a caridade, né, na castidade. Agora nós vamos falar um pouquinho da pobreza. De maneira especial, refere-se à pobreza à virtude teologal da esperança. Na origem desse conselho evangélico mora a esperança dos bens celestes e vivência do mesmo acrescenta a esperança que torna o consagrado sinal do mundo novo e fermento de transformação da história presente. Basicamente, a virtude da pobreza é a virtude da esperança. Ela me leva a buscar a viver a fraternidade evangélica e a koinonia. Para viver essa fraternidade, a virtude impulsiona-me a viver uma pobreza de fato, pela qual partilho tudo o que sou e tenho, com os outros, na comunidade e com o povo pobre na missão. Ela me impulsiona a viver a pobreza de espírito, pela qual vivo imerso na inabalável confiança na providência divina.
E isso cria em mim a esperança que a fraternidade dará certo, mesmo e que esse Deus Criador ama suas criaturas e fornece tudo o que elas precisam para o seu desenvolvimento integral como seus filhos e filhas. Pode-se ligar a obediência à fé. Então, agora nós estamos passando à obediência. Então, pode-se ligar, né, o voto de obediência à virtude da fé. Sem a fé, ninguém assume a atitude obedencial de Cristo, que só procura a vontade do Pai e a salvação dos homens. Por sua vez, a obediência acrescenta a fé. Basicamente, a virtude da obediência é a virtude da fé. É um ato profundo de confiança que Deus quer me salvar como indivíduo, que quer salvar todos os membros da minha comunidade e que, finalmente, Deus quer salvar toda a humanidade. A virtude da obediência começa na contemplação desse dom pessoal de salvação em nossa própria vida. E Deus entra concretamente em nossa vida e quer salvar-nos. Eu te resgatarei. Isaías 43, do 1 ao 6. A virtude da obediência consiste em despertar nossa fé para perceber e celebrar esse ato de amor do Pai em nossa vida, que nos foi concedido pelo dom livre do Cordeiro imolado na cruz. A virtude da obediência deve ser uma fonte de liturgia em minha vida. A virtude expressa-se por meio de nossa crença nessa salvação pessoal que vem de Deus e atinge tudo o que somos e fazemos. E isso exige atos concretos de confiança na fidelidade de Deus diante da sua promessa de salvação. A virtude da obediência consiste também em acreditar que Deus quer não somente nos salvar, mas que, enlouquecido pelo amor, quer salvar toda a humanidade, né? Segundo Santo Afonso. E a virtude da fé entra justamente nessa crença incrível que o Pai me convida para continuar o mesmo gesto do seu Filho Jesus, participando com ele na salvação do mundo através da minha obediência, pela fé e pela confiança, que desembocam em nossa disposição radical diante da vontade do Pai. A castidade pela qual é consagrada a dimensão de amar e ser amado, liberta da concupiscência da carne, da vertigem do prazer que engole tantos homens. Explica-se pela caridade teologal e conduz a ela, e produz em nós o gozo ou a alegria, fruto do Espírito Santo, como podemos ver a vida de Teresa de Lisieux, como evoca a alegria. A pobreza que consagra a dimensão do ter, o gesto de apropriação, liberta da concupiscência dos olhos, do culto a Mamon, Deus do dinheiro. É motivada pela esperança, desenvolve-a e produz em nós a paz, fruto do Espírito. Um pobre como Francisco de Assis constitui a personificação da paz. A obediência pela qual é consagrada a dimensão do agir, de dominar, liberta da soberba da vida, do orgulho e da ambição do poderio. Explica-se pela fé, acrescenta e produz a liberdade, outro fruto do Espírito. Francisco Xavier é o modelo da obediência e de homem livre. Então, olhando para toda essa parte, né, dessa teologia dos votos ligados a uma virtude, também, né, nos chama, lógico, né, nós somos pessoas perfeitas, estamos em processo, até a hora da nossa morte, né, do seguimento de Cristo. Não é algo pronto e acabado, né? Nós vamos ter até o último minuto da nossa vida para podermos viver essa vida doada, né? Primeiramente a Deus e depois ao próximo, e
E a nossa vida, né, eu acredito que à medida que nós vamos tendo, né, essa comunhão com Deus, essa busca, né, da comunhão com Deus, como vai dizer Santo Inácio, né, não é o muito saber que sacia, mas é o saborear, né, as coisas em profundidade. Não é ficar lendo, lendo, relendo, mas saborear, né, saborear a palavra de Deus que Ele me dá na liturgia diária, né, aquele pão da palavra que é um alimento, né, que vai dando sentido à minha vida, que vai fazendo eu dar sentido à minha vida para dizer, não, a minha vida vale a pena, a minha entrega vale a pena. Não só no início, quando eu comecei lá, o primeiro amor, né? Não, mas até hoje, né? É muito bonito, né? Eu estive na casa de umas irmãs e eu conheci uma irmã com 95 anos. E ela fica muito na capela, ela é totalmente lúcida. E ela foi missionária para o Brasil todo, mas hoje está na casa de repouso das irmãs. Mas ela tem saúde, assim, né? Ela só envelheceu. Então ela fica muito tempo na capela. E as irmãs dizem para ela assim: irmã, vai descansar, vai, deita um pouco, vai para o quarto. E ela fala assim: não, eu estou preparando para o grande encontro. Eu trabalhei para ele a vida inteira e agora eu estou preparando o grande encontro. E ela pode estar lendo ali a Bíblia, se a pessoa para perto dela, ela marca com o dedo onde parou, dá atenção para a pessoa e volta lá de novo. Está preparando o grande encontro, né? E eu acredito que a nossa vida consagrada, ela vale a pena, né, nessa comunhão com Deus, no saborear as coisas de Deus, né? Não adianta, né? Às vezes a gente fica querendo saber tantas coisas, acompanhar tantas coisas hoje com essa questão da internet e a gente não saboreia mais, não se debruça, né, sobre a palavra de Deus, né, que é alimento, que dá sentido, né, que ilumina a minha vida, né, e o meu apostolado, e a minha doação. Então, eu acredito que para a nossa vida valer a pena, nós vamos ter que pisar um pouquinho no freio dessa vida frenética que muitas vezes nós vivemos, né? O nosso mundo, né, nos leva a isso, né? A própria tecnologia, pisar no freio, sabe, da nossa vida, aprender a dizer sim, aprender a dizer não, que é difícil, né? Muitas vezes a gente se posicionar, né? Mas aprender, né? É todo um aprendizado que dura uma vida. E o cuidar-se, né? O cuidar-se para poder cuidar. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, para que a gente tenha força para cuidar dos outros. Porque senão vira, né? A nossa vida fica sem limites e a gente começa, às vezes, até a ser uma pessoa invasiva, sem limites com o outro. Então, é muito importante esse trabalho pessoal, é muito importante essa pisada no freio, dar uma desacelerada, né, para que nós possamos ter tempo também, né, para o essencial, né, e poder saborear, né, saborear, né, as coisas de Deus, né, para que depois nós possamos passar. Né, senão, vai chegar um momento que a gente fica vazia, não tem mais o que dar, né? Vai entrando num grande vazio, né, existencial, vocacional, né? Então vai perdendo o sentido, né? Então, para que a nossa vida valha a pena, porque a vida consagrada, né, é uma vida muito bonita. Tem muita gente que faz coisas maravilhosas, vive de forma muito santa no anonimato, que a gente nem sabe, nem sabe, mas Deus sabe, né? Deus está vendo, né, que ali no seu campo missionário, no seu campo apostólico, né, sofre, cheio de renúncias, né, é, vive, às vezes, muitos consagrados, vive junto dos pobres, no meio dos pobres, né, e dá sentido, e vale a pena, né, e vê que vale a pena. E, então, a vida consagrada, né,
só para terminar, né? Eu vejo que vale muito a pena. Falo por mim, que sou uma consagrada. Vale muito a pena, né? Mas, primeiro de tudo, né? Somos imagem e semelhança de Deus, né? Somos filhos amados de Deus, dentro do chamado que Deus fez na nossa vida, teve a resposta generosa do sim, que vai se renovando a cada dia, que precisa manter viva o fogo do amor, né? O fogo do amor. Quando Jesus aparece ressuscitado, que ele fala, né? Dirijam-se a Galileia, volte para lá, porque foi lá que tudo começou. Então, muitas vezes nós temos que nos dirigir para a nossa Galileia, nosso primeiro amor, onde tudo começou, recapitular tudo isso, correr para a Galileia, né? Retomar, né, o primeiro amor para ganhar forças, para poder dar sentido e continuar fazendo a vida, a nossa vida consagrada, valer a pena. E agora a gente abre, não sei se tem alguma pergunta de alguém que está participando. Queremos agradecer muito, irmã Juliana, por esta belíssima reflexão, né? Na verdade, você nos fez caminhar aí pela teologia da vida consagrada, né? Sua essência, sua dinâmica, e isso é muito legal. Citando até o nosso grande redentorista Lourenço Kerns, né? Falecido há pouco tempo, né? Um grande homem, grande religioso também. Enquanto aguardamos, né, as perguntas, agora o pessoal deve fazer pergunta para você, eu diria assim, talvez para você comentar um pouquinho só, enquanto a gente espera aí o pessoal se animar para fazerem as perguntas, o valor da vida do consagrado, da consagrada, está na vivência desta dinâmica, né? Ela se afasta das realidades do mundo para tornar visível uma realidade transcendente, né? Se faz pequeno e servidor para testemunhar algo muito grande, a própria realidade divina. Acho que, pelo que eu consegui perceber, assim, está nesse mistério aí mesmo, né? O valor da vida consagrada está nesse mistério de você se afastar um pouco da realidade divina, da realidade do mundo, né? Para mostrar uma outra realidade, para, a partir da sua vida, tentar mostrar uma realidade divina. Acho que isso é a essência, né? Acredito que isso é a essência da vida consagrada mesmo. É isso mesmo, né? Eu digo assim, se a gente for ver, né, ali até dentro da nossa própria família, núcleo, né, antigamente isso era muito comum ter muitos padres, né, muitas consagradas dentro da própria família. Hoje, se nós formos ver, é um ou outro que dá o passo, né? E, por exemplo, na minha família não tem no passado e nem no presente nenhum padre e nenhuma irmã, só eu. Né? Então, ou seja, né, é o fermento na massa, porque são poucas pessoas que dão esse passo de atender ao chamado de Deus, né, e se afastar, né, das realidades do mundo para depois voltar e ser esse sinal, né? Se afasta no sentido quando começa o período formativo ali, principalmente, né? Até eu tive a graça que mesmo dentro do meu período formativo, muitas vezes eu tive a graça de ir para missões, né? Missões itinerantes e tudo, onde abastecia mesmo a questão da vocação, né? Você falava, nossa, é isso aí, né? Alimentava, dava vigor, né? E é muito importante ser esse sinal, né? Ser essa presença, né? Essa presença no meio dos nossos familiares, né? Com as pessoas que nós trabalhamos, né? Muitas pessoas, né, trabalham de diversos apostolados, seja em escola, né? Creches, asilos, hospitais, nas missões nas paróquias, enfim, né? Tantas realidades
né? Mas sinalizar, né? Sinalizar, né? Viver já, né? No aqui e agora, né? Que um dia todos vão viver lá no céu, né? E apontar para as coisas de Deus mesmo, né? Essa alegria, né? De ser de Deus, essa presença de Deus entre as pessoas, né? Acho tão bonito quando São Francisco dizia, né? Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz, né? Ser um instrumento de paz, né? Num mundo tão dividido, polarizado, né? Cheio de tantas brigas, né? Familiares. Hoje, né? Estamos assistindo aí às guerras, né? Que é uma tristeza muito grande. Ser esse instrumento de paz, né? Onde nós estamos. Levar essa paz, levar esse amor de Deus para as pessoas. Irmã, temos então uma pergunta aqui de irmão Adriano. Por que facilmente nos entregamos nesse ritmo acelerado da vida e deixamos aquela essência principal de nossa vocação? É um problema da própria personalidade, mas as exigências é um problema da própria personalidade, mas as exigências do apostolado. Ela coloca assim, é uma exigência, né? Às vezes é uma Uhum, dinâmica da própria personalidade, mas também há uhum. toda uma exigência, né? Exatamente. E por isso é necessário fazer um bom discernimento, né? Fazer um bom discernimento, não sozinho assim, né? Dentro de um acompanhamento, né? Para poder, lógico, existe a exigência da instituição, né? De quem mora junto conosco, quem trabalha junto, né? E existe essa exigência, mas a gente tem que saber botar limites, né, para não se atropelar, para não perder o foco. Lógico, é verdade, tem pessoas que são muito mais, de uma personalidade muito mais extrovertida, mais para fora, mais ativista, né? Às vezes até para parar para rezar é difícil, né? É, 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 às vezes tem uma cabeça muito fértil, não para de pensar, né? Os pensamentos estão tudo acelerados. Aí quando para rezar, vem tudo, né? Vem tudo aquilo que tem que resolver, né? Então, é um treinamento, porque no início vai ser muito difícil, mas depois, né, você mesma entra na dinâmica, né, de poder se recolher, silenciar, né, falar com Deus, ouvir Deus, né, ficar em paz, né, porque é o deixar-se amar, né? Muitas vezes a gente chega ali na capela para rezar, né, e muitas vezes é um cansaço, muitas vezes é uma fadiga mesmo, e muitas vezes esse atropelo, mas deixar-se amar, né? Deixar-se amar por Deus. Ele está ali, vivo, presente na Eucaristia. Deixar-se amar. Dá aquela parada obrigatória, né? Seja no iniciozinho do dia, às vezes você tem um espaço ali no meio do dia, dá essa parada, ou então já no fim da noite, né? Mas achar e fazer esse compromisso, porque isso também faz parte, sabe, de uma disciplina, né? De abrir espaço para Deus na nossa vida, né? É como, por exemplo, quando a pessoa se apaixona, né, começa a namorar alguém, tem um encontro marcado, não tem? Aquele de conhecer o outro, né? De viver aquele autoconhecimento, de poder, né? é, Se sentir amado, querido, alguém que gosta de mim, eu gosto de alguém, né? E vai crescendo. Mas tem os encontros marcados. E nós temos, para alimentar a nossa vida como consagrada a Deus, ter esses encontros marcados. Tem que ter, todo dia, esse encontro marcado, para alimentar a nossa vida interior, que vai dar sentido para o resto tudo que a gente faz. Uma outra pergunta da Luciana Maria de Souza Reis. Como fazer para que o ativismo não tome conta da nossa comunidade? Sim, isso é muito importante. Eu acredito que tem que, até como comunidade, conversar sobre esse ativismo nas reuniões comunitárias e poder fazer propostas de um desacelerar-se, né? De dar uma pisada no freio,
né? Porque muitas vezes também, né, pode acontecer, não estou dizendo que é assim com todo mundo, né? Mas pode acontecer que o próprio ativismo vira uma fuga, né? Uma fuga de não relacionar, né, com as irmãs, com os irmãos da própria comunidade ali, né? De fugir de si mesmo, né? Porque quantas vezes a gente foge da gente mesmo? A gente não para se ouvir. O que que eu estou sentindo? Como eu me encontro nessa situação? Eu acordo, abro os olhos, né? Como eu levantei nesse dia de hoje? Como eu estou? Tomar consciência do seu mundo interior, né? Primeiramente. E depois fazer esse discernimento comunitário, né? Como proposta para que todas, né? Como comunidade, possamos dar uma desacelerada, ter momentos de recolhimento, né? Por exemplo, num mês, um mês, 30 dias, quantas vezes a gente tem como comunidade uma manhã de recolhimento, por exemplo? Um dia de recolhimento, uma tarde de recolhimento. Ou a gente vai vivendo assim, né? De forma atropelada. Porque para manter a chama viva, tem que, tem que ter os momentos de encontro. Encontro pessoal com Deus, né? Eu e Deus. E também nós, comunidade de Deus, tempos para rezar juntos. Porque quantos, né, que não tem mais nem tempo para rezar juntos, né? Nossa, um vai para a creche, outro vai para a escola, outro vai, né? E aí não tem mais tempo de se reunir nem para rezar juntos. Às vezes o dia todo não tem um tempo para rezar juntos, né? E faz falta, faz muita falta. Irmã, a irmã Ângela da Núbila, ela diz assim: obrigado, irmã Juliana, foi maravilhoso te ouvir, proporcionando-me tocar na alegria de ser somente de Jesus. A Marcela Santos, boa noite, irmã Juliana. Me vejo muito neste perfil de estar sempre fazendo alguma coisa e quando paro para rezar é uma luta. É muito ruim isso, né? A Josiane Angélica, nossa irmã, que bênção ouvir isso. Deixar-se amar e até um descanso ouvir isso, ela disse, né? Deixar-se amar. Temos mais outros comentários aqui. Boa noite, irmã Juliana. Tocou-me saborear. Quantas vezes na correria, na falta de foco, deixamos de saborear o que Deus nos proporciona já? 100 vezes aqui. Muito obrigado, Deus te abençoe. Interessante duas coisas, né, que muitas vezes os religiosos comentam, dois fenômenos, né? O fenômeno do envelhecimento, que é uma coisa da sociedade, né? O envelhecimento da sociedade, junto com a diminuição realmente de vocações. Antigamente tinha muito mais, entrava-se muito mais. E a continuação das mesmas atividades, dos mesmos trabalhos. Então, imagina a sobrecarga que isso representa aquelas poucas que ainda estão lá lutando, né? Tem algumas jovens, um outro número de mais jovens, já consagrados há mais tempo, e as idosas, ou os idosos, estou falando também em termos das congregações masculinas. Essa realidade é uma realidade na vida religiosa hoje também, né, irmã? É, e a gente nota em geral, né? Por exemplo, até dentro dos próprios, da própria vida de clausura, né? Dos Carmelos, por exemplo, né? Vão ficando poucas irmãs com muitas irmãs idosas acamadas. E elas precisam cuidar, né? Das que estão. E às vezes a comunidade bem reduzida. E é interessante, né? Isso que você falou, que às vezes continuamos com o mesmo, né, com os mesmos trabalhos, com menos gente para trabalhar. E vai sacrificando. Por isso eu digo muito, né, muito importante um discernimento sério. Porque muitas vezes, né, a gente vai fazendo coisas que nem Deus está pedindo para nós fazermos, não. Isso é coisa da nossa cabeça. Porque às vezes a gente fala, ah, não, é Deus que está pedindo. Será que é Deus que está pedindo? Ou nós que estamos nos impondo isso e não estamos parando para fazer um discernimento?
né? E muitas vezes vamos abrindo frentes de missão e não vamos estruturando aquelas missões que ficaram com poucas pessoas. Então nós temos que ter a coragem, às vezes, de fechar e reestruturar, né, as casas para, para não sobrecarregar, né, e também para dar esse tempo, né? Eu me lembro, eu fiquei em missão no Canadá há um ano. Então, assim, um ritmo, sabe, de vida muito diferente do nosso aqui do Brasil. Depois fiquei 5 anos na Itália, a mesma coisa eu observei. Observei que aqui no Brasil a gente tem uma vida muito mais frenética de igreja, falando de paróquia mesmo, né? Porque são muitas atividades, né? É muita atividade. E muitas vezes sobrecarrega até os leigos, né? Até pessoas que têm família, né? Que têm filho pequeno, mil compromissos, né? Nós vamos entrando nesse ritmo e colocando os outros juntos. Então é necessário, né? Os sacerdotes pensarem sobre isso, irmãs também que trabalham, né? Nessas frentes missionárias em paróquias, porque muitas vezes a gente se impõe e ainda impõe para as pessoas que são casadas, que, né, às vezes trabalham o dia inteiro e depois tem que largar filho, largar atividade na casa e ir para a igreja para, né? Porque a gente colocou as pessoas nisso. Então, é necessário fazer um discernimento muito sério, né? Porque será que Deus está pedindo para a gente isso ou é a gente que está inventando, não é? Um discernimento necessário nesse sentido, né? É. A irmã Roselina Silva, obrigado, querida irmã Juliana, por nos proporcionar esse tema que nos fortalece na nossa vocação. Dado, então, a questão do nosso tempo, né, que já está se esgotando, uma última pergunta, então, da irmã Ivani Irmã. Irmã, para darmos essa freada, como a senhora dizia, é preciso a comunidade criar um ambiente. Como podemos colaborar para isso? É, eu digo que é muito necessário, né, primeiro de tudo, o diálogo, né, conversar, né, sobre isso, sobre a vida corrida e frenética que estamos levando, né, e poder criar, né, meios, projetos comunitários que favoreçam a todas as pessoas que ali moram e trabalham, que todas sejam favorecidas para dar a freada. Porque não é frear sozinha, é frear junto, né? Porque não adianta, eu quero frear, mas a organização, né, da casa me leva a correr, né? E, e eu acredito também que o saber dizer não quando é necessário, né? Porque assim, olha, quando a gente sempre diz sim para tudo, às vezes, né, é uma coisa que até inconsciente a gente nem percebe isso, que vai dizendo sim, 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 mas para quê? Né? Porque às vezes através de eu fazer as coisas para os outros, eu ganho um afeto das pessoas. Então, às vezes, a minha dependência afetiva é tão grande que eu sempre falo sim para ganhar o afeto das pessoas, né? Então, se eu falar não, nossa, eu passo até mal. Eu fico até doente se eu falar não. Por quê? Porque eu estou tão acostumada a dizer só sim, né? E tenho um ganho secundário com esse meu sim, que eu posso até dizer, né? Será que vale a pena esse ganho secundário? Porque leva, às vezes, até o adoecimento. Mas é necessário trabalhar o que? A nossa dependência afetiva. O porquê, por isso que eu digo, não se faz o caminho sozinho. Tem que ter ajuda, né? Ajuda de profissionais, né? Ajuda boa. Para identificar, às vezes esses são coisas inconscientes que vão agindo e nos levando a fazer coisas, né? E que trava a nossa vida. Então, eu acredito, assim, ó, primeiro de tudo é o diálogo.
Depois, buscar essa ajuda pessoal. Ah, mas as irmãs lá que moram comigo não querem, mas você quer. Porque quando a gente vive em comunidade, se forma uma dinâmica, uma psicodinâmica de grupo. Se um membro muda, muda a psicodinâmica. Se entra um ou se sai um, muda a psicodinâmica do grupo. Entrou um membro ou saiu um, muda a psicodinâmica do grupo. Né? Então, lógico, né? É ser aquele fermento na massa. Ah, mas sou só eu. Mas tá bom, pelo menos você está acordando para uma realidade que talvez há muito tempo está doentia. Então, dialogar, né, fazer um discernimento comunitário certo, talvez pedir uma pessoa, né, para ir falar com o grupo, para poder ter essa ajuda. Ah, aí muitas pessoas dizem assim, ah, mas o pessoal lá não tem essa abertura, né, para deixar vir alguém, um assessor, né, alguém para poder vir nos ajudar. Tem que tentar criar esse ambiente, né, de abertura à ajuda, ajudas, né, e para que, né, uma mudando, a outra mudando, o fermento vai levedando a massa. Então, eu acredito que tem que tentar fazer projetos, né, pessoais e comunitários, para que possamos, né, dar essa freada necessária. E bom, muito obrigado de novo, irmã Juliana. Acredito que foi excelente, né? Toda a reflexão que você fez, todas as perguntas respondidas. Só tivemos manifestações aqui no chat, manifestações positivas, agradecendo muito a você. Algo que você pode ver depois também, pode ler lá no chat Uhum. quando você for rever lá no YouTube. Deixo então para você agora as considerações finais para a gente ir encerrando o nosso workshop de hoje. Irmã. Acho que como consideração final, né, quero agradecer por esse momento, porque quando eu sou convidada, né, a colaborar com algum workshop, alguma assessoria, né, e dar alguma aula, enfim, eu sou a primeira que bebo da fonte, né, porque aí a gente vai poder preparar o tema para poder falar. Então eu agradeço, né, pelo convite, porque através desse convite tudo isso precisou passar por mim primeiro, para poder refletir com vocês. Então, eu agradeço de coração, né, o convite e agradeço também pela participação de vocês, né? Aqui eu só interajo com o Vicente, então não estou vendo, né, o restante do grupo que está presente, mas depois eu vou lá para poder ver, né? E, e eu quero, assim, né, deixar como, talvez, eu acho que o que ressoou muito foi essa questão quando nós tocamos no ativismo, né? Não foi, Vicente? Acho que minha percepção foi essa, né? Então, eu acredito que, né, porque quanto vale a vida de um consagrado? Acredito que vale a pena, sim, e muito, mas temos que voltar para a essência, né? A essência da vida consagrada, que é a nossa vida de comunhão com Deus, para fazer brilhar essa luz de Deus através de nós, como instrumentos, né, limitados, frágeis, pequenos que somos, né, mas deixar com que, né, essa luz de Deus possa brilhar através de nós, sendo uma consagrada feliz, realizada, um consagrado feliz e realizado, né? Preparando, como diz a irmã Conceição, que eu conheci, preparando para o grande encontro, né, que vai se dar, né, na casa do Pai, na eternidade. E acredito que aí vale a pena, né, com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos você e com certeza vamos buscá-la novamente para outros trabalhos conosco, né? Vai ser uma alegria. Esperamos contar com a sua colaboração também. Houve, então, no máximo 34 inserções, mas imaginando que algumas comunidades, né, assistiram juntos,
Então, o número de pessoas que a escutaram, com certeza, ultrapassa as 150 pessoas, religiosas, sacerdotes. Um trabalho muito bacana. Agradecemos a irmã Daniele pela logística, né, através da Dominos, também ao Centro Âncora, né, que proporciona para todos nós esses momentos importantes de reflexão. Um abraço a todos, muito obrigado por estarem conosco nessa live de hoje. Um abraço a todos. Um abraço a todos.